E aí, professor, tudo bem? Aqui quem fala é o André Belei, RA 171021975, com o intuito de apresentar para você o trabalho 3 da disciplina de cálculo 4. Hoje vou apresentar para você o exercício 29, que se trata da integral da curva C, que é definida pela função z, onde que no espaço de x, y, z, C é definida como uma espiral dada por x igual a z vezes cosseno de z, e y igual a z seno de z. O intervalo na qual essa espiral vai aparecer é definido por z, que é definido então de 0 até 4π. Assim, a forma mais simples de se resolver essa integral foi parametrizando a curva, sendo que no eixo z eu tenho aqui a função definida igual a t, no eixo y a função é definida como t seno de t, assim como no eixo x a função é definida como t cosseno de t. Então a equação da espiral parametrizada é definida por esse r de t aqui, que na verdade é um vetor que é definido nas coordenadas x, y e z. Então depois de parametrizar a curva encontrando r de t, a gente tem que aplicar ela em uma outra fórmula, que é essa aqui. Quando a gente quer encontrar o comprimento do arco de uma função qualquer, dentro de um intervalo definido entre t0 e t1, a gente tem que, na realidade, pegar aquela equação que a gente parametrizou e encontrar a derivada dela em cada um dos eixos x, y, z. Então, retirar o módulo dela. Assim que a gente encontrar esse resultado aqui, a gente faz vezes a função também parametrizada. A gente só tem que, na realidade, aplicar aqui que a função é igual a t. E esse t multiplica todo esse produto da equação parametrizada, derivada e retirada do módulo dela. Então, aplicando aqui, a gente tem, na verdade, que o comprimento do arco definido por S é a integral de 0 até 4π da função parametrizada vezes todo aquele produto que citei anteriormente. Então, aqui eu indiquei cada uma das funções parametrizadas e cada uma das derivadas dela com cada uma das cores. Aqui derivei as funções, são derivadas simples, nenhum problema aparente. E assim que encontrei as derivadas de cada um dos eixos da equação parametrizada, eu retornei as derivadas dessa integral dentro daquele termo para eu poder retirar o módulo dela. A fim de se indicar melhor aqui, eu retornei as funções que derivei para cada eixo dentro da equação parametrizada derivada aqui. Depois que eu encontrei essa função parametrizada e derivada aqui, eu só voltei ela naquela equação na qual eu tinha indicado ali em cima, do mesmo jeito isso aqui. Então, cada um dos termos que eu derivei ali em cima, eu vou ter que retirar o módulo agora. Então, eu tenho que abrir cada um desses quadrados aqui. Aberto o quadrado, eu percebi que eu poderia simplificar muitos termos. Por exemplo, cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t igual a 1. Ou mais t vezes seno de 2t menos seno de 2t vezes t daria zero aqui, né? Seguindo para a próxima integral, eu percebi aqui que na realidade a multiplicação de t quadrado por seno quadrado e cosseno quadrado na verdade daria em nada. O que me resultou essa integral restante aqui. O importante dessa integral aqui é que eu poderia ter colocado esse t para dentro da raiz aqui, me deixando um t elevado à quarta mais 2t quadrado. Só que daí o produto da substituição aqui não seria tão interessante, o que me resultaria na verdade mais trabalho. Então, aplicando o método da substituição, eu tenho que na realidade u vai ser t quadrado mais 2. Então, derivando u, tenho que ele será 2t dt. E então, para retornar na integral, tenho só na realidade t dt. Então, eu tenho que retornar du sobre 2, o que me resulta nessa constante fazendo multiplicação com o resto da integral. Mas, como eu apliquei o método da substituição, não posso seguir com os mesmos intervalos. Como eu tinha um intervalo de 0 até 4π anteriormente, eu tenho que aplicar nessa funçãozinha que dá igual a u aqui. Nisso eu percebo que o intervalo inferior vai ser igual a 2 e o superior vai ser igual a 2 mais 16π quadrado. Assim como eu disse antes, a constante faz a multiplicação com o resto da integral.
Agora uma integral com os seus limites de 2 até 2 mais 16π² de u elevado a meio du. Uma integração simples, eu tenho que u elevado a meio, na verdade, vai ser 2/3 de u elevado a 3,5. Então eu tenho aqui que aquela constante meio vai cortar com o meu 2 aqui, me sobrando 1/3 apenas. Então, aqui a função pronta para receber o intervalo de u elevado a 3 meios sobre 3 no intervalo de 2 até 2 mais 16π². Nesse próximo passo, tenho que esse primeiro termo é referente aos intervalos superiores e aqui é o intervalo inferior, o que me resulta a esse valor de unidade de comprimento. Fazendo mais um pouquinho de manipulação aqui, eu encontro um valor escalar de 673,131 unidades de comprimento para aquele arco. Para se entender melhor o exercício aqui, na realidade eu tive que fazer o uso de um software, o Wolfram Matemática, para enxergar melhor a curva com qual eu estava tentando trabalhar para encontrar o comprimento dela. Então, depois que eu parametrizei a curva, eu apliquei aqui no Wolfram Matemática para ele fazer esse plot para mim. Indiquei cada um dos eixos, a variável na qual eu estava trabalhando e os intervalos. Esse 0,01 provavelmente é o step, para eu poder conseguir ver essa curva mais contínua aqui, senão apareceria só apenas pontos. Uma visão natural da curva, a visão superior da curva e visão lateral da curva. O valor em primeira vista pode parecer um pouco grande, mas a gente tem que parar para pensar que na realidade o intervalo de trabalho dessa espiral é de 0 até 4π. Na verdade, ela dá 2 voltas inteiras sobre ela mesma. Então, acho que o resultado é o que se era esperado.